Fala galerinha do nono A, aqui é o professor Gustavo, Geografia. Passar para vocês essa videoaula, né, no tema das possessões europeias no continente americano, né. Nas últimas atividades, né, a gente tratou sobre a hegemonia europeia no mundo, né, e agora nessa atividade a gente vai tratar um pouco dela na América, que é o nosso continente, tá? As possessões europeias nas Américas no século XXI. Até hoje, ainda tem vários países, né, vários países não, vários territórios espalhados pelo mundo que são de possessões de outros países, digamos, mais desenvolvidos que fizeram essas navegações nos séculos passados, né, daí começou lá no século XIV, né, e vem até o século XIX, mais ou menos, né? Temos vários exemplos disso daí. No continente americano não é diferente. Agora eu vou colocar para vocês aqui alguns territórios americanos que pertencem a países europeus. No caso aqui a primeira, ó, Ilhas Falkland. As Ilhas Falkland elas ficam ali no sul do continente americano, na costa da Argentina. Né? Até tem mais ou menos uma disputa territorial entre a Argentina e o Reino Unido, mas elas pertencem ao Reino Unido oficialmente, as Ilhas Falkland. Depois à direita a gente tem a Guiana. Se vocês separarem, os nomes estão em inglês, mas aqui eu estou falando para vocês no português. No caso, a Guiana. A Guiana ela fica aqui na América do Sul, ao norte do Brasil, e ela é um território francês. Né? A França domina esse território até hoje. Tá? Tudo que acontece lá deve explicações ao governo francês. Aí tem a ilha de Curaçao. A ilha de Curaçao, ela fica ali na América Central, no Caribe ali, na região do Caribe, em que a possessão dela é da Holanda, ou também conhecida como Países Baixos, a Holanda. Vocês podem ouvir os dois termos, Holanda ou Países Baixos. E tem também aí no meio da imagem, Aruba. Aruba é outra ilha que também fica ali na região da América Central, próxima à ilha de San Martín, também pertencente ao território holandês. E a última ali da direita, a Groenlândia. A Groenlândia é aquela famosa ilha enorme que tem no extremo norte da América do Norte, quase lá no Círculo Polar Ártico, né? Só que ela não é um país, ela é um território pertencente à Dinamarca, né? Um país europeu. Todos esses países que dominam aqui, no caso, são os países europeus, beleza? Continuando, já coloco algumas perguntinhas para vocês. Quais os principais motivos de ainda existir possessões europeias nas Américas em pleno século XXI? Continuam a serem lugares de exploração? São de exploração, de povoamento, só de desenvolvimento econômico, estratégico? O que vocês pensam sobre isso? A outra perguntinha, quanto a essas possessões são vantajosas para os países que a dominam? Vocês vão dar uma pesquisadinha nisso daí? Lembrando, entregar em folha separada lá na escola, lá no Valentim Gentil, né, nos horários designados pela direção a vocês. Você já sabe o horário, os dias de entrega de atividades. Vocês entregarem em folha separada. Lembrando que é daquele jeitinho de sempre. Nome completo, número, série, a data, componente curricular, o nome do professor e o tipo de atividade. No caso, vocês vão colocar videoaula, tipo de atividade, tá? Continuando, aqui eu coloquei uma imagem de um mapa em que mostra as Ilhas Falkland. Né? Você olhando no nome, Falkland Islands, em inglês, tem entre parênteses UK. O que é esse UK? United Kingdom, quer dizer Reino Unido, pertence à Inglaterra. A Inglaterra e os outros países compõem o Reino Unido. E aí mostra onde que ela fica. Ali, ó, com a capital no quadradinho vermelho, Stanley é a capital das Ilhas Falkland, relacionada à Inglaterra. Tá? Aí, para encerrar a última atividade, né, que é para fazer? Falar sobre as características desses países e os benefícios relacionados à possessão. No caso, eu coloquei até entre parênteses aí, países que dominam os territórios citados acima. Então vocês vão falar as características do quê? França, da Holanda, da Inglaterra, né? Esses países Dinamarca. Só esses ali que eu coloquei na imagem para vocês ali para ficar pouco.
e vocês fazerem isso daí para mim, pra gente ficar com uma atividade dessa parte, beleza? Galerinha, então é isso daí. Qualquer dúvida vocês anotem, depois vocês tiram a dúvida comigo em sala de aula. Valeu, galerinha, abraço, até mais.